Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio e o pão nosso de cada dia, a nossa reflexão diária na Palavra de Deus. Um quadro do seu canal, A Palavra Responde. Nesta semana, nós estamos estudando os 7 Espíritos de Deus, vivendo e experimentando a plenitude do Espírito Santo. Na reflexão anterior, nós falamos sobre o espírito de sabedoria, o Ruach Hakimah. Hoje, nós vamos falar sobre o espírito de entendimento, o Ruach Binah. Entendimento é a habilidade para juntar pontos aparentemente desconexos por meio do raciocínio indutivo e santo, ou seja, realizada sob a inspiração divina. O vocábulo aparece centenas de vezes nas Escrituras. Porém, usando o termo binar apenas 5 vezes. Em alguns momentos ele é traduzido como habilidade, mas o correto é entendimento. O espírito de entendimento é o terceiro atributo dessa plenitude do Espírito Santo que nós estamos estudando. Já vimos que ele é o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e agora o espírito de entendimento. Ok? Vamos lá. Vamos definir aqui, de acordo com Micaelis, secularmente falando, o que é o entendimento. Primeiro, ato de entender. Segundo, faculdade de conceber e entender as coisas. Intelecto, inteligência. Terceiro, capacidade de julgar, de entender. 4, compreensão, percepção. E quinta, interpretação daquilo que se diz ou se escreve. No sentido bíblico, Norman Champlin, autor do O Novo Testamento Interpretado, diz: entendimento é a manipulação prática da sabedoria para ajustar-se a todas as ocasiões e problemas. E quais são as fontes de entendimento que nós temos nesse mundo? Nós vamos perceber que são muito parecidas com a questão da sabedoria. Veja só. Então nós temos o entendimento natural e o entendimento transformado. Natural, queridos, é aquele entendimento que todos têm, todo ser humano tem, em menor ou maior grau, no caso. O problema é que o entendimento natural, por conta do pecado, ele foi assim corrompido na vida de cada indivíduo. Corrompido principalmente nas questões espirituais. Ou seja, ainda que o homem consiga manifestar entendimento nas coisas deste mundo, ele vai estar limitado. E nas questões espirituais, então, ele vai estar transtornado. Por quê? Porque a palavra de Deus declara claramente, por meio do apóstolo Paulo, que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento das pessoas. Então, eles estão cegos para as questões espirituais. O entendimento transformado acontece a partir do momento que o indivíduo consegue romper esses laços das trevas do diabo e é iluminado pela luz do Evangelho de Jesus Cristo. A partir daí, o Espírito Santo passa a comandar o entendimento, influenciar, no caso, e também a palavra de Deus. A realidade muda completamente. Então, entendimento transformado, é importante saber duas coisas. Primeiro, que ele pode ser buscado. Exemplo que nós vemos na vida do profeta Daniel, que sem entender a visão buscou a Deus e recebeu entendimento depois para compreender a mensagem que foi passada a ele. Segundo, que a plenitude do Espírito, então, implica também em entendimento. Ou seja, nós nos enchemos do Espírito Santo, como eu falei agora há pouco, nós temos uma nova fonte de inspiração, que é o Espírito, que é a palavra, e então isso passa a fazer parte do meu cotidiano, da minha vida, por assim dizer. E aqui eu não vou aprofundar, mas eu coloquei 9 características das pessoas que têm entendimento espiritual transformado. Se você quiser ver exemplo disso aqui, principalmente lá no livro de Daniel, naquela fase inicial ali, quando ele chega na Babilônia, depois com alguns eventos, você vai encontrar essas características. Quais são elas? Mantenha sua fidelidade. Segundo, enxerga o que ninguém enxerga. Terceiro, pensa o que outros não pensam. O quarto, ele se posiciona. Quinto,
Ele fala o que ninguém fala. Fala quando ninguém fala, né? A sétima aqui, fala com a pessoa certa na hora certa. Oitava, fala de forma correta. E por último, entende o que ninguém e outras pessoas não entendem. Umas características que podem nos levar a perceber em nós e até no nosso entorno se as pessoas têm ou não entendimento espiritual. Finalizando nossas considerações, nós vamos compreender que tanto o entendimento quanto a sabedoria, quanto o Espírito de Deus, eles acontecem num lugar onde prevalece a retidão. Ou seja, são coisas exclusivas daqueles que servem a Deus, que são cheios ou que têm o selo do Espírito Santo. Nós estamos falando de coisas, né, de uma plenitude do Espírito de Deus. Logo, não vai acontecer no meio das trevas, mas onde existe a luz. Isso é uma coisa importante a gente saber. Então, se nós queremos a plenitude do Espírito, nós temos que andar no Espírito, né? E como diz o apóstolo Paulo, não cumprir as concupiscências da carne. É isso. Terminamos aqui mais uma atributo do Espírito Santo, Espírito de entendimento. Agora é hora de nós falarmos com o nosso Deus. Vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti por esse dia, Senhor, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, Pai eterno. Deus querido, acrescenta a cada dia em nós, Deus, todos os aspectos dessa plenitude do Espírito, a presença dele, o Espírito de sabedoria, de entendimento e das demais coisas que ainda estudaremos aqui. Pai, que ao confrontar situações, enfrentar situações no dia a dia, nós possamos agir, Deus, com essas características que nós vimos aqui, Senhor. Agir com um entendimento transformado pelo Senhor. Guarda a nossa casa, a nossa vida e a nossa família, Pai. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Terminamos aqui a nossa reflexão e vamos ver a programação de amanhã. Nós falamos de introdução geral, nós falamos do Espírito do Senhor, do Espírito de sabedoria, do Espírito de entendimento e amanhã falaremos sobre o Espírito de conselho. Espero todos vocês, tá? Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.